Olá, tudo bem com você? Vamos para a recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Aqui estou com as duas, lição de adultos e de jovens, temas muito importantes, e quando acontece isso eu digo, que tal estudar as duas, né? A lição dos adultos fala sobre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E que bom termos mais uma vez uma lição sobre profecias, né? Uma vez que nós adventistas temos um interesse muito grande nesse assunto. Nosso DNA histórico tem que ver com profecias. Não apenas porque gostamos de especulações ou coisas parecidas, mas eu sempre digo que o nosso interesse por profecias deriva do nosso interesse por aquele para quem as profecias apontam, que é Jesus Cristo. Então, o motivo principal por que nós gostamos de conhecer os tempos e estudar as profecias bíblicas é para saber justamente se estamos nos aproximando do grande evento da volta de Jesus, que dá nome à nossa igreja, né? Adventistas, ou seja, um povo que aguarda, ama e prega sobre o advento de Cristo. Então, é óbvio que nós nos interessemos por profecias bíblicas. Por quê? Porque somos adventistas, porque amamos Jesus e queremos que ele volte logo. E por causa disso, nos envolvemos na missão. Pois é, estamos em plena campanha do Reavivados, ou melhor dizendo, também, né? Reavivados por Sua Palavra. Já que eu falei nisso, deixa eu mencionar então. O Reavivados por Sua Palavra, estamos encerrando aí o terceiro ciclo, 9 anos estudando a Bíblia, um capítulo por dia. Tem sido uma bênção tremenda isso aí, né? E vamos começar a quarta fase, então será a quarta leitura completa da Bíblia em 3 anos, um capítulo por dia, 3 anos. E a partir de daqui a poucos dias, né, nós vamos encerrar Apocalipse, eu vou então continuar postando em minhas redes sociais, em 2 grupos também, 2 canais, um no Telegram e o outro no WhatsApp, conteúdos que eu produzo com base nessas leituras diárias. Então, eu vou postar um vídeo todos os dias, com um resumo ali de 4, 5, 6 minutos no máximo de cada capítulo lido. Eu vou postar também textos com reflexões e algumas artes que você poderá compartilhar com seus amigos, com familiares, em grupos, em suas redes sociais, artes alusivas à leitura do dia. Se você quiser receber todo esse conteúdo aí gratuitamente, evidentemente, é só você se inscrever no meu canal no Telegram ou no WhatsApp para receber isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para que você possa fazer parte então desses canais, tá bom? E como eu falava antes disso, estamos aí em plena campanha do Impacto Esperança. E neste ano o livro está muito bom, sobre saúde emocional, escrito por um médico, o Dr. Marcelo Niek, um grande amigo, e também pelo pastor Bruno Rasso. Então um livro que fala de saúde, sobre teologia, sobre esperança, e o título é A Chave da Virada, e você está convidado a participar dessa campanha de distribuição em massa. São milhões de livros, mais uma vez, que nós, como igreja, vamos distribuir em toda a América do Sul. Algumas igrejas, como a minha, aqui em Tatuí, já distribuíram na semana passada, outras vão fazer isso neste sábado. Enfim, o importante é que você pegue esses livros e não os deixe guardados, que eles vão até as pessoas que precisam dessa mensagem. E a lição do jovem está aqui, o tema é adoração. Por isso que eu disse, olha, que tal estudar as duas, que estão muito boas, né? Adoração, de volta ao altar. Como é importante nós refletirmos sobre esse assunto, né? Será que estamos sendo verdadeiramente adoradores de Deus? Será que tem alguma coisa competindo pelas nossas afeições? Momento importante para refletirmos sobre esse assunto, não é verdade? Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, acione o sino de notificações para receber os avisos aí de novas postagens. Curta, compartilhe, comente aqui abaixo também. Tudo isso faz com que o YouTube perceba que os conteúdos aqui do canal têm a sua relevância e você estará ajudando a que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, tá bom? E reforço aqui o convite, a agência Mapa na Mão me convidou, e também o pastor Roger Tavares, para sermos os guias numa viagem, numa excursão que teremos em janeiro do próximo ano, portanto ainda há alguns meses para você se programar. Em janeiro vamos visitar Egito, Jordânia e Israel. Caravanas já estão voltando a visitar o país. Nós também queremos levar um grupo de brasileiros ali para visitar lugares importantíssimos para aqueles que realmente amam a palavra de Deus. Então nós vamos, na verdade, fazer praticamente o caminho que o povo de Deus, o povo judeu, o povo hebreu, os israelitas, eles fizeram do Egito, passando pela Jordânia e entrando em Israel. Passaremos por lugares muito especiais e
você então é o nosso convidado. O cartaz está aí na tela. Se você quiser mais informações sobre essa expedição, sobre essa viagem, é só mandar uma mensagem para esse número ali, que é o WhatsApp da Agência Mapa na Mão, que nos convidou para ser os guias, para ser os palestrantes. Vamos abrir a Bíblia, refletir sobre a palavra de Deus nos lugares onde as coisas aconteceram. Realmente será uma experiência tremenda, né? Vamos então para a lição número 2, aqui. O tema é o fundamento de Gênesis. Aqui está. E como sempre, né, o nosso amigo Andrei Vieira, que é o ilustrador da lição, ele traz aqui reflexões interessantes com suas imagens, suas figuras, ilustrações, né? Ali você tem uma Bíblia aberta, ela está aberta ali numa página mostrando uma fechadura com a maçaneta e noutra uma chave, né? Ou seja, a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. A Bíblia tem as chaves para entendermos os textos que ela mesma apresenta. E como a lição dessa semana nos mostrou, Gênesis é o fundamento de toda a teologia bíblica. Na verdade, Deus apresenta em Gênesis, eu até tenho uma série, eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir essa playlist, uma série que eu apresentei lá no NASP, Campus São Paulo. Foram, acho que 8, 10 temas, não me recordo bem agora, sobre Gênesis, como fundamento da teologia bíblica. E quando você analisa realmente assim com atenção, você percebe que os principais temas teológicos da Bíblia estão ali no Gênesis esboçados e depois eles são desdobrados ao longo da Bíblia, são desenvolvidos, aprofundados, detalhados ao longo da Bíblia. Por isso que eu tenho dito, né, que Satanás, ele se esforça hoje especialmente para atacar nossa fé, nossa crença no Gênesis. Porque ele tentou queimar a Bíblia ao longo dos séculos, tentou destruir a palavra de Deus, não conseguiu, tentou matar ali, matou muitos, né, tradutores e pessoas que espalhavam a palavra de Deus, mas não conseguiu impedir o avanço da palavra de Deus e do conhecimento que ela traz de Deus. Então, o que ele faz hoje? Já que ele não consegue destruir a Bíblia, já que ela é o livro mais impresso, traduzido e disseminado pelo mundo, ele tenta então minar nossa credibilidade, a credibilidade dela e minar nossa fé nas Escrituras. E um dos modos mais bem-sucedidos que ele tem usado é justamente relativizar ou colocar dúvidas sobre os primeiros capítulos de Gênesis. Se os dias da criação realmente foram literais, será que Adão e Eva existiram? Esse negócio de cobra falante, não dá para acreditar muito nesse negócio, dilúvio, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra. E aí, se ele coloca dúvidas sobre esses eventos históricos e personagens reais, ele coloca dúvida em toda a teologia bíblica. Porque, veja só, um exemplo. Se Adão e Eva não foram reais, não houve um pecado, Gênesis 3, queda, Jesus veio fazer o que mesmo aqui na Terra? Morrer por causa de quê? Então veja que há muitas consequências, né? Se o casamento não é como é apresentado no Gênesis, um homem e uma mulher unidos numa relação de fidelidade, o casamento heteromonogâmico, por que Jesus lá nos evangelhos ele reafirma esse conceito se esse conceito não é real? Por que Jesus vincula a sua segunda vinda com o dilúvio? Se o dilúvio foi um evento mitológico, né? Não real. Então a gente percebe que Jesus, sim, ele considerava esses eventos e personagens como reais, e é óbvio que eu fico do lado dele, né? É óbvio que eu escolho Jesus, ele é o intérprete, ele é Deus encarnado e, portanto, tem toda a credibilidade. Muito bem, o verso principal da lição dessa semana é: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, João 1,29. Mas quando é que aparece pela primeira vez o Cordeiro? O Cordeiro que veio substituir alguém que seria sacrificado. Nós vimos essa semana, né? Quando que pela primeira vez o amor de Deus ele é expresso na Bíblia e de que forma ele vai sendo trabalhado, desenvolvido, aprofundado ao longo das Escrituras. Esse é o tema dessa semana, um tema apaixonante, importante e especialmente para aqueles que estudam a Bíblia, perceber isso, né? Nós que fizemos aí o Revivados por Sua Palavra já 3 vezes, vamos para a 4ª, a gente percebe isso claramente, né? Quando temos uma visão do todo da Bíblia, a gente vê realmente esses temas teológicos sendo desenvolvidos, se aprofundando e nos dando uma compreensão cada vez mais clara do caráter de amor de Deus. Embora seja importante pesquisar toda a Bíblia em busca de passagens que se relacionem com o texto de Apocalipse que estamos estudando, algumas passagens específicas nos ajudam a compreender esse livro de forma mais eficaz.
Isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro de Gênesis, que revela como nosso mundo chegou ao caos do pecado. Quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem, de alguma forma, nos primeiros capítulos da Bíblia. Por isso que o Andrei colocou aqui, né, a chave em Gênesis e a fechadura ali no Apocalipse, né? Muito boa essa ideia. E as pessoas indo até a Bíblia para entender tudo isso. Somos nós, né? Que estamos estudando e querendo entender cada vez mais a palavra de Deus. Domingo, o princípio da primeira menção. Deus também apresenta uma disciplina introdutória no livro de Gênesis. Aqui faz uma comparação, né? Quando a gente cursa uma faculdade, geralmente tem aquelas matérias que são introdutórias, né? Introdução à comunicação, introdução à filosofia. E, de fato, no Gênesis a gente vê também esse tipo de introdução, né? É uma disciplina introdutória, onde ele introduz ideias que serão tratadas em mais detalhes no restante da Bíblia. No estudo geral da Bíblia, e mais especificamente nas profecias, Deus transmite a verdade gradualmente ao longo da história, começando com um conceito básico e ampliando ao longo de anos ou séculos. Sabe aquela coisa bem pedagógica, né? Bem didática, de repetição com ampliação? A gente vê muito isso na Bíblia, né? Ideias, doutrinas que são repetidas com ampliação, até dentro dos livros mesmo. Quando você estuda Daniel, por exemplo, você percebe que ele tem ali uma sequência de visões, de profecias, muitos elementos se repetem, mas sempre com um aprofundamento, sempre com uma ampliação. Então repetição com ampliação. Isso é bem didático, né? Aqui os textos bíblicos para leitura de domingo são aqueles que dizem que a palavra de Deus permanece, que Deus não muda e que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, Deus e sua palavra são realmente totalmente confiáveis e imutáveis. A cultura ao nosso redor pode mudar, as ideias, as filosofias, mas a palavra de Deus e o próprio Deus da palavra são imutáveis. E por isso nós podemos e devemos confiar nossa vida, nosso destino eterno a Deus e sua palavra, porque são imutáveis, né? Portanto, quando estudamos as profecias, faz sentido adquirir boa compreensão do livro de Gênesis, onde conceitos importantes são aplicados pela primeira vez, e então aplicar essa compreensão fundamental enquanto exploramos o restante da Bíblia. Eu dizia há pouco que a Bíblia ela é imutável, né? Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Eu sou editor da revista Vida e Saúde, da Casa Publicadora Brasileira, entre outras coisas que eu faço na Casa Publicadora. E a Vida e Saúde é uma revista que já está aqui no Brasil há quase 90 anos. Quase 90 anos de história editorial, que faz dela a revista mais antiga de saúde preventiva no Brasil. Se você quiser conhecer um pouco mais essa revista, tem o Instagram dela, você procura lá, Revista Vida e Saúde, você encontra o Instagram dela. É interessante porque nesse mundo da saúde, né, das dietas, alguns itens, como ovo, por exemplo, ou vinho, né? Ao longo das décadas, a coisa vai mudando, né? Faz bem, faz mal, faz bem, faz mal, novas pesquisas mudam o entendimento da coisa. Enquanto na Vida e Saúde, nós nunca precisamos mudar a nossa filosofia editorial e nunca precisamos desfazer aquilo que dissemos em uma matéria anterior ou em anos anteriores. Por quê? Porque a nossa pauta, a nossa filosofia editorial é pautada na Bíblia e nos escritos de Ellen White sobre saúde. São revelações de Deus, então são imutáveis. Não há mudança, porque se há alguma diferença em relação ao que os pesquisadores estão dizendo hoje e a Bíblia, anote aí, escreva aí. Quem vai mudar não é a Bíblia, são os pesquisadores. Eu tenho visto isso ao longo dos anos. Por um bom tempo diziam que uma dose de vinho pode ser boa para a saúde, para o coração, porque tem resveratrol, flavonoides e etc. Pois agora já se sabe que uma dose, por menor que seja, ela é nociva à saúde. Uma ampla pesquisa feita alguns anos atrás, pela revista Lancet, mostrou que nenhuma dose é segura. Né? O metabolismo do álcool é cancerígeno. Então não vale a pena você se expor a esses riscos se você pode obter flavonoides e resveratrol em outras coisas, como, por exemplo, a uva, né? A própria uva, a casca da uva, ou o suco natural da uva. Então, repito, se alguém, pesquisas e pessoas estão dizendo coisas que vão contra o que a Bíblia revelou para nós, aguarde, porque em algum tempo eles vão ter que rever seus conceitos. A Bíblia é imutável, a palavra de Deus permanece. Compreendendo o amor de Deus, segunda-feira. Que bonito esse tema aqui, né?
herdar a natureza pecaminosa significa que nossa percepção do universo foi contaminada por tendências ao egoísmo e ao orgulho. E uma dessas compreensões que está manchada pela nossa natureza pecaminosa e nossa visão deturpada das coisas é o amor de Deus. O amor humano, geralmente, ele depende. É o tal do amor ser por causa de, né? O amor de Deus é o apesar de, o amor perfeito, o amor completo. Deus é amor. E o próprio livro Grande Conflito, Ellen White, termina dizendo que Deus é amor, né? Então a maior compreensão que possamos ter de Deus, e as profecias apontam para isso, é a de um Deus de amor, é a de um Deus que quer resolver e vai resolver o problema do pecado e vai eliminar pecado para sempre e nos devolver o mundo, né, perfeito que Adão e Eva perderam. E aí o exemplo que é dado aqui, e ele acaba sendo também tratado na parte de terça-feira, é justamente sobre o sacrifício de Isaac, que não se consumou, obviamente, porque Deus jamais permitiria um sacrifício humano em seu nome. Mas Deus testa o amor de Abraão e dá ao universo uma lição tremenda do seu próprio amor pela humanidade. Porque quando Isaac ele é levado para ser sacrificado lá no Monte Moriá por Abraão, Abraão imagina a dor no coração desse pai, o filho único, o filho da promessa. E agora Deus, e ele conhecia muito bem a voz de Deus para saber que vinha de Deus essa ordem, Deus manda que ele sacrifique esse filho. Que coisa estranha, o que está acontecendo? E Abraão, certamente pensando muitas coisas, pensando que Deus certamente proveria uma forma, né, um escape disso, ou se Isaac tivesse que morrer, realmente Deus o ressuscitaria. Enfim, o que queria acontecer? Quando Isaac é colocado ali no altar, sendo que Isaac era bem jovem, poderia ter fugido, inclusive, no momento que ele compreendeu o que estava acontecendo, mas ele se submete. Olha aí o cordeiro, né? Ele se submete. Ele é colocado sobre o altar. Quando Abraão vai descer o punhal sobre o sacrifício, uma voz do céu, o anjo do Senhor, Jesus, ele diz, não faça isso, né? Não faça isso. A prova já estava feita, né? Interessante é que aí aparece um cordeiro amarrado ali, né? Um animalzinho amarrado pelos chifres, né? Num arbusto, para ser sacrificado. Primeira menção ao cordeiro substituto na Bíblia. E primeira menção também ao amor ali nas Escrituras. Lá adiante, né, em João 3,16, a gente vai ler, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, assim como Abraão esteve disposto a dar seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes que essas palavras fossem registradas num evangelho, lá atrás, séculos antes, o universo já tinha tido um vislumbre do que era o amor de Deus, porque o punhal não foi cravado no peito de Isaac, porque o cordeiro substituto estava ali, mas os pregos foram cravados nas mãos de Jesus e ele foi morto na cruz e ninguém impediu isso. Por quê? Porque ele era o cordeiro que precisava morrer pela humanidade, o nosso substituto, né? Então essa história prefigurava o amor de Deus pela humanidade, um amor verdadeiro, que é o amor que se sacrifica, que se entrega, que se doa. Esse é o amor de Deus, esse é o nosso Deus. Na parte de terça-feira, a pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, né? Pai, onde está o cordeiro? Ela é respondida ao longo das Escrituras. Isso que é muito interessante, né? Por exemplo, lá quando João Batista vê Jesus se aproximando para ser batizado, o que ele disse naquele momento, né? João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você faz uma ponte aqui dessa expressão de amor e da menção ao Cordeiro em João, lá com Gênesis você percebe a conexão direta, né? E realmente a chave e a fechadura. Onde está o Cordeiro, papai? Resposta, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Jesus, ele é o Cordeiro que deu a vida pelos pecadores, né? A Bíblia, o restante da Bíblia responde a pergunta que Isaac fez lá naquele momento crucial. Quarta-feira, lidando com a morte, então a lição faz a gente refletir um pouco sobre esse intruso na criação de Deus. E nas palavras de Deus de advertência também, dizendo que, olha, se vocês pecarem, Adão e Eva, né, se vocês pecarem, vocês morrerão, porque o pecado é rompimento de relação com aquele que é unicamente a fonte da vida, Deus. Mas, infelizmente, Adão e Eva, usando de seu livre-arbítrio, acabaram rompendo essa relação e, assim, a mortalidade passou a existir no mundo, né? E aí nós temos aqui 1 Coríntios capítulo 15, todo esse capítulo é muito interessante, né? Ele fala sobre a ressurreição, fala sobre a glorificação dos salvos que vão ganhar de Deus corpos imortais, né? Primeira menção da morte na Bíblia é a primeira vez em que ela ocorre, e a primeira vez que ela ocorreu
lançam luz sobre esse tema importante nas profecias, nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus solucionou esse problema e como ele vai solucionar definitivamente esse problema quando a morte for eliminada, né? A morte é o oposto da vida, a destruição da vida. É uma intrusa que nunca deveria ocorrer. Nosso coração protesta quando nos deparamos com ela. Por mais que alguns tentem dizer, mas isso é natural, todo mundo morre, ninguém se conforma com esse inimigo, com esse intruso na criação de Deus. E o fato de nos revoltarmos e nos não conformarmos com isso mostra que nós não fomos criados para morrer, né? Fomos criados para ter vida eterna e poderemos ter em Jesus. Jesus, o justo, foi morto pelos ímpios, assim como Abel, que morte poderia ter sido mais injusta do que a de Cristo? Que paralelos vemos entre a morte de Abel e a de Cristo? Como a morte de Abel nos ajuda a entender por que Jesus possui as chaves da morte e do Hades, ou seja, da sepultura, e o que Deus nos oferece nele. A primeira morte, o primeiro assassinato na Bíblia foi a de Abel, um justo. Foi uma situação tremendamente triste, porque Adão e Eva tiveram que contemplar, tiveram que lidar com a morte de seu filho, algo que já até hoje é totalmente antinatural, né? Pais sepultarem filhos. Foi realmente algo terrivelmente triste. E aponta, né, para a morte de Jesus, que é o justo que morreria por causa de uma injustiça, assim como Abel também foi morto por causa de uma injustiça. Quinta-feira, a serpente. Aí temos aqui Gênesis 3, 1 a 5, Apocalipse 12, 1 a 9. Essa ponte também é direta, né? Nós vemos aqui a serpente enganando Adão e Eva, serpente que foi usada pelo diabo, né, pelo dragão, por Satanás, como um médium, né, um canal, um instrumento para enganar primeiramente Eva, um animal falando, ela não esperava por isso, né, e falando coisas que a deixaram confusa e acabaram a envolvendo no engano. Não se brinca com o inimigo, não se conversa com o inimigo, nós temos que estar firmados na palavra e não ter nada que ver com o inimigo, que Deus o repreenda. Então Eva acabou dando ouvidos à serpente, e a serpente colocou nela, inoculou nela o vírus que Satanás mesmo havia criado, o vírus da rebelião e a ideia de ser mais do que era, né? Satanás queria ser como Deus, e ele faz com que Eva queira ser mais do que ela já era. Eu li um livro muito bonito de uma missionária, né, a Elizabeth Elliot, cujo título é Deixe-me Ser Mulher, e é bem interessante, né, porque se Eva tivesse respondido para a serpente exatamente isso, não estaríamos aqui agora conversando sobre o pecado, né? Porque se a serpente, ao dizer assim, você pode ser como Deus, e ela respondesse, não preciso disso, me basta ser uma mulher criada por Deus. Desde então, a insatisfação com o que se passou a existir no coração humano. As pessoas não se contentam mais em ser apenas filhas de Deus e viver o papel que Deus traçou para elas, que certamente é o melhor, porque Ele é o Criador. E aí alguns querem mudar sua natureza, alguns querem ser o que não são, alguns querem desfigurar aquilo que foram criados para ser. É triste isso, né? São evidências de insatisfação, de um vazio que só pode ser preenchido, eu sei que vai parecer um chavão, mas é a verdade, só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E as pessoas tentam colocar outras coisas ali. Quando elas pensam que podem ser o próprio Deus ou podem ser o Senhor da vida delas, não. Deus é o nosso Senhor, nós somos filhos de Deus e é muito melhor ser filho de Deus, poder ter esse Senhor forte e poderoso como nosso auxílio e poder confiar nele. Então, enquanto a serpente propunha uma revisão da palavra de Deus, nós cristãos temos que crer na imutabilidade da palavra de Deus. Enquanto o diabo tenta criar chaves hermenêuticas, né, para dissecar a Bíblia, para recortar pedaços dela, para picotá-la, para dizer o que algumas coisas são inspiradas e outras não, nós, cristãos verdadeiros, cremos em toda a palavra de Deus como inspirada. E cremos no que Jesus disse lá naquela situação em que caminhava para Emaús com os discípulos, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para nós cristãos verdadeiros, a Bíblia é toda inspirada por Deus. Não há partes mais ou menos inspiradas. A serpente é que sempre traz essa ideia, com suas chaves hermenêuticas, com seus enganos teológicos sutis e nem tão sutis assim, dizendo então que não é bem assim que o Senhor disse, o Senhor, a palavra dele não pode ser levada tão a sério assim, Eva. São essas mesmas hermenêuticas diabólicas que ele usa hoje em dia, tentando enganar as pessoas para que caiam em suas mentiras, né? A cultura e os padrões sociais mudam. Coisas antes aceitáveis
se tornam inaceitáveis, e vice-versa. Considerando que as questões centrais e os participantes do grande conflito não mudam, como avaliar as mudanças no cenário cultural? Ainda encontramos hoje as mentiras originais do Éden, de que jamais morreremos e seremos como Deus. Sim, essa mentira dele vem ecoando pelos séculos e com roupagens diferentes, reencarnação, transmigração, purgatório, coisa parecida, todas elas apontando para uma falsa vida após a morte, enquanto nós cremos que a ressurreição é a resposta de Deus. Sono da morte, seguido de ressurreição dos salvos para a vida eterna ou dos ímpios para a destruição eterna, para a aniquilação, né, do pecado com os pecadores. Muito bem. Muitas religiões lidam com ideias, sexta-feira aqui, né, sem se preocupar com a história. Já a religião cristã está alicerçada em eventos históricos. A Bíblia é o registro das interações de Deus com a humanidade na história. E, ao estudar milhares de anos dessas interações, aprendemos sobre o caráter imutável de Deus. Acho que já deu para entender, então, que estudar a Bíblia, que analisar aquilo que Deus revelou em suas palavras é realmente muito importante para nós que queremos entender as profecias e queremos saber para onde estamos indo, né, e que lugar é o nosso aqui nesta vida. Duas perguntas importantes aqui que estão na parte de sexta-feira, eu quero ler para você, para a gente pensar um pouco, né? Quando estudamos as Escrituras, adquirimos novas informações e entendimentos. Como equilibrar o desejo de aprender coisas novas com a importância de permanecer alicerçados nas verdades que já compreendemos? Não é pecado aprender coisas novas, aprofundar conceitos teológicos, desde que não contradigamos, né, aquilo que já foi revelado claramente em outros textos, né? A compreensão da Bíblia tem que ser harmônica. Aquilo que vamos aprendendo, novidades, entre aspas, né, porque já estavam na palavra, tem que estar em harmonia com aquilo que foi revelado anteriormente. Não pode ser contraditório. Então, cuidado com esses falsos pregadores, com esses escatologistas de plantão que há aos montes pela internet, que vêm com interpretações mirabolantes, com ideias novas que contrariam o entendimento geral das Escrituras. Por isso que é interessante, né, levarmos em conta os paralelos que há nas profecias, Daniel 2, 7, 8, 9, Apocalipse, suas profecias, para que não caiamos no erro fácil de isolar um texto de seu contexto e dar uma interpretação totalmente equivocada, como alguns que dizem que a marca da besta seria um código de barras, ou seria um chip, ou seria, sei lá, uma vacina, coisas que não tem nada a ver. Qualquer um que estuda as profecias a sério percebe isso. Ou então alguns que vêm dizendo que os reis lá de Apocalipse 17 são papas, sendo que a compreensão da igreja e a compreensão profética adequada não sustenta isso, né? É só você estudar a fundo esse assunto e perceber que os textos, eles falam e dizem e apontam noutra direção. Enfim, eu poderia citar vários exemplos aqui, mas não vem ao caso. O fato é que nós temos que tomar cuidado, né, para não contrariar textos anteriores com interpretações novas mirabolantes. Como a igreja deve responder a novas interpretações das profecias? Embora sempre exista mais a aprender, como saber se a nova luz é verdadeira ou se há um erro? É o que eu já falei, né? Se ela contradiz uma luz clara já revelada, se ela vai contra os paralelismos que há nas profecias, se ela vai contra o entendimento já consubstanciado e provado das Escrituras, não pode ser uma revelação correta, não pode ser um entendimento correto. E a humildade, sobretudo, deve se impor nesse momento, né? Deus trabalha com a igreja, com um corpo de membros, né? O corpo formado por membros, pessoas que estudam a palavra de Deus com seriedade, e o conselho que Deus nos dá, inclusive por meio de Ellen White, é que nós nos valhamos da multidão de conselheiros, né? Então, trabalhar junto com a igreja, unidos com a igreja, e não ser assim franco atiradores, lobos solitários, né, que acham que descobriram a roda e que suas ideias são mais importantes do que as da igreja. Então, eu sempre procurei me pautar por esse entendimento de que Deus trabalha com o povo e eu quero estar com esse povo, quero ter um entendimento junto com esse povo. Não quer dizer que eu tenho que me submeter a pessoas, mas prudência, né? Prudência e humildade. Isso sempre vai ser bom para nós cristãos, tá bem? Que lição boa, que reflexões importantes, né? Vamos aproveitar esse trimestre para estudar a lição, não perder nenhum tema, nenhuma semana. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado pelas profecias, pela Tua palavra, pelo entendimento, pelas bênçãos que obtemos ao lê-la e estudá-la. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos o Teu Santo Espírito para compreender o que estamos estudando, que o Espírito Santo, essa pessoa divina, maravilhosa, o nosso Consolador, nos ajude a entender e colocar em prática tudo o que estamos estudando. Dá-nos a Tua paz, a esperança de que em breve vamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus e de que nós estaremos preparados para recebê-lo, para ir com Ele. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.